Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, professor da Escola de Kabbalah Life. E hoje eu queria falar para vocês sobre a importância que existe nessa energia semanal. A importância da gente adquirir tanto o lado Hesed quanto o lado Gevurah, tanto o nosso lado misericordioso quanto o nosso lado de julgamento. Para isso eu queria começar com um assunto bastante interessante. Então eu recebi de um amigo um texto, um artigo bastante interessante de uma grande empresa de consultoria no mundo, uma das maiores do mundo. E essa empresa de consultoria liberou esse artigo para todos os seus clientes. E ele me mandou esse artigo que ele achou muito interessante. Ele me deixou ler. É um artigo longo em inglês, mas muito interessante, que resumidamente fala o seguinte: nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. E no meio dessa revolução tecnológica existe o medo. O medo do amanhã, o medo do que vai acontecer daqui a 2 anos, 5 anos. Se falam em muito desemprego por causa da automação, por causa das coisas que vão acontecer, milhares de desempregos que vão acontecer. Não se dá para prever a quantidade de empregos que vão surgir com tudo isso, tudo que vai acontecendo. Mas existe entre aspas, pânico pelo que vai acontecer nos próximos anos, porque é muito rápido a evolução da tecnologia. E essa empresa, nesse artigo, além de falar um pouco mais em detalhes dessa revolução tecnológica, em algum momento ele começa a falar da solução, do que eles enxergam como solução. Então eles falam o seguinte: está chegando um ponto onde cada vez mais, por conta da mão de obra tecnológica, e cada vez menos humana, vai ficar cada vez mais barato a produção de tudo. Cada vez mais vai ficar mais barato a energia, vai ser cada vez mais usado energia solar, então tudo vai começar a baratear. Ao ponto que, junto com a tecnologia, além do custo baixo, vai ter um excesso de produção por conta de tudo que vai acontecer por conta da tecnologia. E a pergunta é, o que se faz com isso tudo? Porque vai chegar num ponto que essa tecnologia vai levar poucas pessoas a terem muito e muitas pessoas a terem pouco, ou algumas pessoas a terem nada, fisicamente falando. A gente sabe que isso obviamente não é um padrão exatamente de felicidade, mas tem uma coisa para entender com isso. E aí ele faz a seguinte pergunta: como uma pessoa que tem muito vai poder usufruir daquilo que ela tem, sendo que muitas pessoas vão ter pouco? E ele fala que assim, é basicamente viver num gueto, onde você vive em um local, onde você tem muito, mas todo o seu redor tem muito pouco. Uma pobreza, às vezes fome, e aí não dá exatamente para prever o que vai acontecer, mas uma previsão catastrófica é mais ou menos isso. E ele fala assim, mas tem uma solução. E é uma coisa interessante, porque é uma coisa que a espiritualidade fala há muitos anos sobre isso. E ele traz como solução disso o aprendizado necessário das grandes empresas a distribuírem aquilo que elas têm para que haja cada vez mais um senso de igualdade. Mas não porque, infelizmente, elas querem compartilhar, mas, na verdade, porque elas não vão ter outra saída. Porque se elas têm muito, mas muita gente tem nada ou muito pouco, como é que essa pessoa consegue usufruir daquilo que ela tem perante um mundo completamente catastrófico? Então, eu falo para vocês que o mundo está mais próximo do que nunca de um acerto. Eu sei que não parece, mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ver isso cada vez mais claro. Cada vez mais o mundo pressionando a gente com o seguinte entendimento: nós não viemos para esse mundo para acumular, e sim para distribuir, para aprender de verdade o que seria viver em sociedade. Viver de uma forma unida, viver de uma forma consciente, viver de uma forma humanitária, viver de uma forma de ajuda. Entendendo que cada alma que veio para esse mundo tem um papel para fazer. E aqui está a grande diferença entre Hesed e Gevurah. Hesed, que eu compartilhar, é uma coisa que necessariamente o mundo empurra a gente para chegar lá. Mas sem perder um pouco do nosso Gevurah. Gevurah significa um mínimo de julgamento, para que a gente possa entender quando que o ajudar é de verdade dar e quando o ajudar de verdade é deixar de dar para a pessoa criar a sua evolução. E na verdade,
O grande segredo da evolução não vai ser o Hesed, não vai ser o compartilhar, porque isso o universo vai empurrar pra gente. O grande segredo, o aprendizado que a gente tem que começar a pensar e questionar é: onde está o meu ponto de freio? Onde está o Gevurah? Onde é hora de dar e onde é hora de falar não? Porque por necessidade a gente vai chegar a um ponto onde a gente vai querer distribuir tudo para a gente ver o mundo melhor. Mas se a gente não souber ter o discernimento do freio e a hora certa, a gente também vai criar muita destruição no mundo que a gente vive. Então, basicamente falando, a gente tem que aprender a distribuir, mas ao mesmo tempo, sem perder o nosso senso de questionamento e de uma certa forma julgamento. Lembrando da criação do universo, o universo interage de duas formas com a gente. Uma delas é sempre dar aos pouquinhos para a gente esteja em constante aprendizado e entendimento. E muitas vezes ele para completamente essa luz de fluir na nossa vida para falar: e agora? Vazio completo, o que você vai fazer? Para despertar o nosso desejo do querer mais. Mais uma vez, na forma como a gente interage com pessoas, imagina aquela pessoa que você toda hora fala a mesma coisa. Fala, e a pessoa não muda. Talvez a forma de você ajudar essa pessoa a mudar é deixar de falar, criar um certo vazio para a pessoa criar o desejo na mudança em si. Resumindo, é hora de trabalho, é hora do compartilhar, é hora da gente refinar o nosso nível de julgamento para que a gente possa distribuir e ver o mundo cada vez melhor. Boa sorte pra gente, bom trabalho espiritual, um bom compartilhar e lembra do que a gente falou semana passada. Faz agora o que você tem que fazer e não deixa para amanhã. Uma boa semana e lembra, muitas coisas novas acontecendo. Próximo grande evento de confraternização e união de todos os alunos do Kabbalah Life, domingo, dia 19 de novembro. Mais um evento, como foi da outra vez, de muito sucesso e muita união. Dessa vez, regado a palestra no dia da Lua Nova de Sagitário, dia dos Milagres. Reserva aí na sua agenda, mais detalhes em breve. Até a próxima.